Certa vez, um sábio homem me perguntou por que eu escolhi telecomunicações para trabalhar. Eu disse com muito orgulho que telecom conecta pessoas ao mundo e que o futuro é tecnológico graças a essa área. Ele então me olhou no olho muito emocionado, quase com lágrima nos olhos, e disse: "Então te fode aí, porque eu prefiro é ganhar muito dinheiro." Então, meus amigos, vamos dar continuidade ao laboratório da parte de arquitetura de serviços, onde vamos explicar um pouco o funcionamento do e-pipe com túneis de transporte GRE, ou seja, Generic Routing Encapsulation. E vamos que vamos! Agora imagine que uma matriz e uma filial estão localizadas muito próximos em um mesmo bairro ou talvez no mesmo quarteirão. Elas têm conectividade muito próximas uma da outra em conexões de fibra ou até mesmo conexões com cabos elétricos. O roteador da filial envia os dados para o roteador da matriz. O roteador da matriz também tem a conectividade com os roteadores da filial. Iniciando um pequeno teste de conectividade, vamos realizar uma conexão de um PC com outro e vamos fazer um teste de ping. A pergunta agora é a seguinte: se o meu roteador, que era da filial, que estava muito próximo dos escritórios da matriz e precisa se mudar da região sul para a região nordeste, ele vai utilizar uma rede de backbone, ou seja, ele vai utilizar uma infraestrutura de um service provider para que eles mantenham essa conectividade. No nosso laboratório, vamos simular a rede do provedor de serviços. Teremos os roteadores PS, teremos os roteadores PES e teremos o roteador da rede filial e da rede matriz. Na topologia a seguir, temos os IPs de infraestrutura que vão fazer parte da rede laboratório. Teremos as loopbacks e as redes ponto a ponto. A ideia principal é que os elementos que já tinham a conectividade, ou seja, o roteador da filial tinha conectividade com o roteador da matriz, inseriremos eles nos roteadores PS das extremidades da rede do provedor e teremos, através de túneis, de um túnel e-pipe, por exemplo, a conectividade entre eles. O protocolo de roteamento utilizado para esse laboratório é o ISIS.
Após a adjacência ISIS estabelecidas por todos os roteadores, percebe-se que as interfaces System, ou também chamadas Loopback, não são alcançáveis entre a rede dos roteadores. Para que todas as interfaces Systems sejam alcançáveis por toda a rede, incluímos as mesmas dentro do protocolo ISIS. A partir deste instante, todas as loopbacks são alcançáveis na tabela de roteamento. E entrando um pouco no tema de serviços, para a criação do túnel ePipe, necessitamos configurar os seguintes itens que dissecaremos a seguir. São eles o SDP, com tipo de encapsulamento que pode ser GRE ou MPLS, o túnel de transporte e os SAPs. O SDP utiliza as interfaces System ou Loopback remotas para identificar o PE de destino. Um SDP não é um serviço específico. Muitos serviços podem ser associados a ele. O SDP provê a união entre o label de serviço e o túnel de transporte. A figura na tela ilustra que em um único SDP pode direcionar um mesmo túnel de transporte variados serviços. Os VCIDs são definidos dentro do ePipe ou de um VPLS. Em relação ao túnel de transporte, o tráfego é transportado usando um túnel de serviços unidirecional. O GRE, ou Generic Routing Encapsulation, geralmente é utilizado quando alguns roteadores do core do provedor de serviços não suporta o MPLS. O GRE utiliza o IP para transportar os dados do cliente de maneira privada, configurando o SDP nos roteadores PS. Mesmo trabalhando com IP puro, ainda assim os PS precisam ter um label de serviço configurado. Desta forma, os targets LDP devem ser configurados em cada PE, para que possam ser sinalizados os serviços.
Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. A ideia de realizar o ping das interfaces da matriz da filial dentro da rede do Service Provider é para constatar que não há conectividade entre eles através da rede de infraestrutura do provedor de serviços. Os túneis de serviço, eles originam em um SDP de um roteador e terminam no outro roteador de destino. O ePipe é conhecido pelo túnel Ethernet. Ele é uma emulação de serviços Ethernet ponto a ponto, onde ele é suportado quadros de VLAN Ethernet. O roteador de destino direciona os pacotes para o serviço correto na interface de saída daquele dispositivo. A configuração do Spoke SDP significa que temos o primeiro dos dois pontos, é o ID do SDP, e o segundo é o VCID, que identificará o serviço.
O SAP, Service Access Point, é uma entidade lógica que serve como acesso para um cliente do Service Provider para determinado serviço a que ele está alocado. Cada serviço de usuário é configurado com ao menos um SAP. O SAP representa uma porta física onde o encapsulamento é nulo, ou seja, sem tag de VLAN. Ele pode também ser representado por subinterfaces com delimitação de VLAN, onde o encapsulamento pode ser .1Q ou Q-in-Q. Um SAP pode ter conexões físicas Ethernet ou Packet over Sonnet, o POS, o SDH, ou o Channel Ports utilizado para TDM. O SAP é local para o roteador. Ele é associado a uma porta física e pode ser Ethernet ou o POS, que é o Packet over Sonnet, ou conhecido como SDH, e as portas de canais de TDM. Na imagem, qual das três opções podem ser configuradas .1Q, nulo ou Q-in-Q? No nosso caso, como não estamos utilizando VLAN nos usuários da matriz e da filial, vamos deixá-lo sem nenhum tag, ou seja, encapsulamento será nulo. Com o ePipe já estabelecido, conseguimos verificar que a matriz e a filial conseguem conectividade através do protocolo ICMP, ou conhecido como PING. Como ainda não existe tráfego passando pelo túnel, as estatísticas de SAP permanecem zeradas.
Após realizar o ping na matriz e na filial, conseguimos verificar as estatísticas de pacotes nos roteadores PE. Através da captura, podemos verificar os pacotes Ethernet, que é onde o provedor de serviço realiza o transporte. Dentro deste pacote IP também é possível verificar o GRE, onde está encapsulado dentro do IP. E também é possível verificar o label de serviço, onde aparece como MPLS. Também dentro do mesmo pacote é possível verificar os IPs da matriz e filial, como source e destination, através do comando show router lbp bind services.
é possível verificar qual é o label de serviço sinalizado entre os PS. E por hoje é só, amiguinhos. Meu muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.